Então, vamos continuar aqui rumo ao nosso 10 e dessa vez nós iremos falar de alguns teoremas que nos auxiliam a resolver casos complicados do caso vetorial. Algumas integrais de superfície que a gente não consegue resolver simplesmente utilizando aquele passo a passo que nós aprendemos ali, certo? Eu estou falando do teorema de Stokes e do teorema de Gauss. Nesse módulo nós vamos focar no de Stokes e no próximo no de Gauss, beleza? Bem, para você entender assim o teorema de Stokes como um todo, eu peguei aqui pra gente um exemplo, onde nesse exemplo a gente vai ter que encontrar o resultado dessa integral de linha, onde o campo F é bizarramente definido dessa forma. Sim, você não me escutou errado, a gente quer encontrar aqui a solução de uma integral de linha. Então, mas calma que você já vai entender a relação dela com a integral de superfície, ok? Agora, a gente quer calcular essa integral de linha em cima de uma curva. E essa curva, pelo exemplo, é definido como sendo o contorno do plano no primeiro octante, se girando no sentido anti-horário. Esse plano aqui já foi até desenhado para a gente, né, em módulos passados. A gente quer, então, calcular a integral de linha em cima dessa curva vermelha aqui, ok? Eu quero que você note que calcular essa integral de linha de forma direta, com aquelas ferramentas que você aprendeu em integral de linha em outro vídeo, pode até ser feito, só que vai dar um trabalho muito grande. Por quê? Porque a nossa curva C ela é composta por outras três. Então a gente vai ter que decompor essa integral de linha em outras três e resolver três integrais de linha. Entendeu? Em casos como esse, é muito interessante pensarmos em utilizar o próprio teorema de Stokes. E o que é o teorema de Stokes? Ora, o teorema de Stokes nada mais é do que uma igualdade maravilhosa entre uma integral de linha com uma integral de superfície. Só que, para aplicar esse teorema, para aplicar essa igualdade, algumas condições devem estar sendo satisfeitas, certo? E se elas não estiverem, a gente tem que dar algum jeito para elas estarem, porque a gente não pode aplicar essa igualdade sem elas mandarem a gente aplicar, certo? A primeira condição que tem que estar sendo satisfeita é a condição da curva. O nosso teorema de Stokes define que a curva tem que ser fechada, certo? E além disso, essa curva fechada ela tem que estar definindo uma superfície que é delimitada por ela, né? No caso do nosso exemplo, a nossa curva é essa conjunto de retas vermelhas e a nossa superfície, né, pode ser o próprio plano que passa por ela aqui. Mas lembrando que a superfície S não necessariamente precisa ser um plano, né? Pode ser qualquer coisa, desde que a superfície tenha como borda a própria curva vermelha C, ok? Outra condição do teorema de Stokes é a condição de orientada positivamente. Bem, a gente sabe o sentido de giro da curva, certo? Que é no sentido anti-horário quando vista de cima para baixo. Agora, a gente também precisa orientar a superfície a ela adicionada. O que isso significa? Significa que tanto a curva quanto a superfície precisam estar interligadas positivamente. Ora, se a curva gira no sentido anti-horário, pelo sentido da regra da mão direita que a gente já viu em módulos passados aí, a gente vai obter um vetor normal a essa superfície apontando para cima, ok? Isso aqui significa curva e espaço, conjunta curva e espaço orientados positivamente, ok? A outra informação foi com respeito à função, né? O campo F ele tem que estar sem singularidades onde nós estamos trabalhando. O que significa uma singularidade? Significa ter alguma divisão por zero, alguma raiz de negativo. E se você olhar o nosso campo F, você vai perceber que a gente não tem nada disso aqui, né? A gente tem uma função que depende de exponenciais e polinômios, algo que funciona em todos os pontos do espaço. Mas é importante frisar que ela é importante para o segmento do teorema de Stokes, ok? Bem, com essas três condições estando analisadas e satisfeitas, você pode aplicar o teorema de Stokes sem problemas. Mas aí eis uma pergunta, será que vale a pena aplicar essa igualdade? Essa igualdade só vai valer a pena se o rotacional for simples também, porque senão a gente vai estar trocando uma coisa muito complicada por outra, e não adianta, né? Bem, então vamos verificar se o rotacional é simples. O rotacional, de acordo com o teorema de Stokes, ele é definido para a gente dessa forma aqui, ó.
é um vetor, certo? De derivadas parciais, de subtrações de derivadas parciais, onde a primeira entrada a gente vai colocar o f3, a segunda f2 e a terceira f1. Aqui f3, f2 e f1. Em relação a quem você está derivando? Ora, nas pontas sempre vai ser em relação a y. Aqui, nas duas, depois do y é em relação a z, e depois das do z é em relação a x. Decorou aí? Então, se você não decorou, anota no papelzinho, cola no guarda-roupa, porque essa é uma importantíssima fórmula do Teorema de Stokes, ok? E para aplicá-la não tem muito o que falar, basta você pegar o campo F, lembrar que esse cara é o F1, esse é o F2 e esse é o F3, e calcular cada uma dessas derivadas parciais aqui. Nesse caso, a gente vai obter esse rotacional, e simplificando, a gente obtém esse carinha em azul aqui. Repare que ele é muito mais simples do que o próprio campo F, né? Porque o campo F envolvia exponencial e tudo mais. E o rotacional aqui não, o rotacional aqui só envolve z e x e zero. Se o rotacional é muito simples, então é porque, de fato, o Teorema de Stokes deve ser aplicado para simplificar o nosso problema. Se a gente vai aplicar o Teorema de Stokes, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é resolver aquela integral de superfície que a gente vai substituir por Stokes. E em integrais de superfície, a gente sabe que a nossa primeira tarefa, digamos assim, é parametrizar a superfície, certo? A nossa superfície é um plano, né? X mais e mais y igual a 1. E esse plano, sua parametrização pode ser feita de forma explícita, como a gente já viu em módulos passados. Jogando z, então, jogando tudo que acompanha z para o outro lado, a gente pode parametrizar de forma explícita, onde os meus parâmetros são x e y, certo? E agora a gente tem que definir onde x e y variam, que são os meus parâmetros. Para isso, a gente vai olhar para a projeção do plano no plano xy, né, que são as minhas variáveis principais, são os meus parâmetros. E quando a gente faz essa projeção, a gente encontra esse carinha aqui, né? É como se fosse a sombra desse plano no plano xy. Repare que essa retazinha aqui é justamente essa reta daqui. É a reta em que essa equação tem z igual a zero. Ora, se z é igual a zero, né, para definir essa reta, então a gente ganha que a equação dessa reta aqui é x mais y igual a 1, ou y igual a 1 menos x. Descrever essa região aí, a gente vai estar descrevendo os parâmetros também, certo? Repare que essa região pode ser descrita como do tipo 1, logo a gente pode colocar o x variando de 0 a 1 e y variando da base até o teto, que é o 1 menos x. Com a parametrização concluída, a gente pode, então, encontrar o termo NDS, né, como a gente já aprendeu. E como que a gente determina o termo NDS? Ora, o termo NDS é o vetor normal grandão dx dy, são os termos da parametrização. O vetor normal grandão sempre pode ser definido dessa forma, né? Derivada da parametrização em relação a x, produto vetorial com a derivada da parametrização em relação a y. Só que, como a nossa parametrização foi uma parametrização explícita, ao invés de calcular dessa forma, nós podemos utilizar o bisuzão de vetor normal, que nos define sendo esse carinha aqui, ó, certo? É o vetor cuja primeira entrada é o menos dz dx, a segunda é o menos dz dy, e aqui a gente tem 1. Calculando essas derivadas de forma direta aqui, a gente obtém esse vetor normal 1, 1 aqui. É muito importante você também verificar se esse vetor 1, 1, 1 aqui satisfaz aquela condição de orientada positivamente que a gente definiu. Ora, quando a gente estava definindo essa condição, a gente viu que o vetor normal tinha que estar para cima para satisfazer a harmonia entre a curva e a superfície. Vetor normal apontando para cima significa todas as entradas positivas. Então, de fato, esse é o vetor normal que nós buscamos, ok? Com o termo NDS encontrado, a gente já viu, né, no módulo passado, que agora precisamos trocar os termos do campo F pelos termos da parametrização. Significa que a gente vai pegar esse x e z aqui e trocar por cada um das condições que a gente definiu na parametrização. X a gente não muda, o y também, e o z a gente muda para 1 menos x menos y. Fazendo isso, a gente ganha esse rotacional aqui, ok? Em termos de x e y. Agora o que a gente vai fazer é pegar e jogar tudo no Teorema de Stokes, retornando para o teorema, certo?
Quando a gente faz isso, né, essa igualdade aqui é a igualdade principal de Stokes, a gente muda o rotacional do campo F pelo cara que a gente acabou de definir, o termo NDS a gente substitui também pelo termo encontrado, e aqui a gente troca o S pela variação dos parâmetros, que é a variação de Y e a variação de X. Aqui não tem mistério algum, basta você calcular essa integral. Para isso, antes você vai ter que resolver esse produto escalar, fazendo esse cara com esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Fazendo isso, a gente vai obter essa integral dupla aí, e para resolver essa integral dupla, né, basta você lembrar da resolução geral, que é o quê? Primeiro calcula de dentro, depois a de fora. Fazendo isso, você obtém como resultado 2/3 nesse caso. E repare que esses 2/3 é justamente o resultado da integral de superfície, que é igual à integral de linha que nós estávamos procurando em cima daquela curva C complexa. Entendeu? Então a gente trocou um problema que daria trabalho utilizando o teorema de Stokes. Show de bola? Então a nossa próxima coisa aqui é literalmente fazer um resumo do teorema de Stokes em si, para você chegar na sua prova e já saber aplicar, certo? O teorema de Stokes é sempre um teorema que iguala uma integral de linha com uma integral de superfície. Acontece que para aplicar essa igualdade, você necessita verificar as condições do teorema, as hipóteses do teorema, que nos define, primeiro, uma curva C sendo fechada e borda de uma superfície S. Essa aqui é a notação para isso, certo? C é borda de uma superfície S. Além disso, nós necessitamos também de uma orientação positiva entre a curva e a superfície, seguido por um campo sem singularidades, beleza? Fazendo isso, você analisa se você realmente pode aplicar a igualdade, né, se ela vai te ajudar, calculando o rotacional, e se isso for verdade, você aplica a igualdade maravilhosa, matando o seu problema, beleza? Agora, se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que essas três condições têm que estar sendo satisfeitas. E aí eu te pergunto, isso acontece sempre? Não, né? Em alguns casos você vai ter uma curva aberta, em outros você vai ter um campo com singularidades. E aí, como a gente aplica Stokes em cada um desses casos? Nós vamos ver no próximo exemplo, ok? Ok, Emanuel, então vamos continuar o nosso problema para definirmos e entendermos Stokes como um todo. Dessa vez, nós vamos trabalhar com Stokes considerando uma curva aberta. Mas como? Já que o Stokes nos obriga a termos uma curva fechada. Ora, cara, você é brasileiro? É, né? Se você não for brasileiro, considera que você é também. Sabe por quê? Porque os brasileiros eles têm uma vantagem muito legal em relação a muitas outras pessoas. Porque o brasileiro ele é muito sagaz. Se ele precisa de uma curva fechada e ele tem uma curva aberta, sabe o que o brasileiro faz? Ele fecha essa curva. Com qual outra curva? Ora, ele fecha com a curva mais fácil que ele conseguir encontrar, certo? E é isso que nós vamos fazer. Stokes não era brasileiro não, mas ele também foi sagaz, certo? Por quê? Porque ele viu que isso poderia acontecer. Vamos ver um exemplo como isso vai se dar, né? Bem, imagine que a gente agora temos que calcular novamente uma integral de linha, onde o campo F é definido dessa forma, não é nem um campo bizarro, né? Mas a curva C, ao contrário, ela é definida para a gente sendo a interseção de um cilindro de raio 1 com um plano paralelo ao eixo Z, tendo a coordenada x maior ou igual a zero, certo? Se você desenhar essa curva no espaço, você vai obter essa espécie de metade de elipse, certo? Por que metade? Porque o nosso x está sendo maior ou igual a zero, então a gente só quer esse pedacinho aqui onde x não é negativo, entendeu? Além disso, essa curva gira no sentido anti-horário quando vista de cima. Show! Repare que calcular essa integral de linha aí, de forma direta, vai dar um certo trabalho pelo fato da curva não ser muito trivial com a gente, digamos assim, certo? Mas se você quiser ter uma a definição quase que certeira, se você realmente vai aplicar o teorema de Stokes, você deve calcular o rotacional, certo? Porque se você calcular o rotacional e o rotacional for simples, então Stokes de fato é requerido para resolver o problema. Vamos lá, a gente viu que o rotacional é definido como sendo esse carinha aí, certo? Esse vetor de subtração de derivadas parciais.
E aqui não tem problema algum, a única coisa que você tem que fazer é pegar o campo f, nomear de f1, f2 e f3 e calcular cada uma dessas derivadas parciais aí, obtendo, no caso, esse rotacional aqui. Observe que nesse exemplo em especial, o rotacional em si não foi nem tão mais fácil assim do que o campo f. Porém, ainda assim, é aconselhável utilizar o rotacional devido à curva. É aconselhável utilizar o teorema devido à curva ser muito complexa, entendeu? Mas, Emanuel, a curva é aberta, como que a gente vai fazer? A gente vai fechar essa curva. Como é que a gente vai fechar a curva? Utilizando a curva mais simples que a gente conseguir. Ora, a nossa curva não tinha toda a coordenada x, na verdade, maior ou igual a zero, então a gente pode fechar com essa retinha aqui passando pelos pontos onde x é igual a zero, certo? Afinal de contas, o ponto inicial tem x igual a zero e o ponto final x igual a zero também. Agora, essa retinha, pelo fato dessa curva estar no plano x mais z igual a 1, a gente também vai considerar essa retinha no plano x mais z igual a 1, certo? Por quê? Porque é a curva mais fácil que fecha essa curva vermelha, entendeu? E a gente sempre vai fazer isso. Agora, eu nomeei aqui de C1, S, e a curva C já estava nomeada, né? Mas repare que, após escolher a curva que fecha, você também deve escolher a superfície que é delimitada. Você também nunca vai escolher uma superfície muito complicada, é sempre aconselhável escolher aquela mais fácil. No caso, a mais fácil é o próprio plano x mais e igual a 1, tá bom? Show de bola! Com a curva escolhida e a superfície também, a gente pode, então, tentar literalmente aplicar o teorema de Stokes, mas antes nós precisamos averiguar as condições. As condições de Stokes nos exigem uma curva fechada. Agora a gente tem, né? A curva nossa está sendo fechada pela curva C e C1. E repare que C e C1 formam juntas a borda da superfície S. E essa notação aqui significa justamente isso, ok? Borda da superfície S. Além disso, a gente precisa também de uma orientação positiva. Ora, o nosso conjunto de curvas gira no sentido anti-horário. Então, para onde está o vetor normal? Para cá, né? Saindo. Aqui, ó, para cima. Beleza? Esse é o nosso vetor normal. E quanto ao nosso campo, será que ele tem alguma singularidade? Observamos. Veja que o campo F não tem aqui nenhuma divisão por zero ou algo assim, algo do tipo. Logo, o campo F está sem singularidades, ele funciona em todos os pontos, então de fato nós podemos aplicar o teorema de Stokes, que é a igualdade maravilhosa entre a integral de linha com a integral de superfície. O único detalhe que você tem que levar para a sua prova é que em casos de curvas abertas, a integral de superfície é sempre calculada em cima da superfície que você adicionou. A integral de linha, ao contrário, ela é sempre calculada na borda da sua superfície. E aí eu te pergunto, quem é a borda da superfície S? Ora, a borda da superfície S a gente viu que é a união entre a curva C1, né, que a gente adicionou, com a curva vermelha que a gente já tinha. Por isso, em casos de Stokes com curvas abertas, você necessita desmembrar a integral de linha em outras duas. Uma em cima da curva vermelha e outra em cima da curva verde que você adicionou no seu problema, ok? Essa igualdade tem que ser igual à integral de superfície. Ora, se você quer o resultado de uma integral de linha, né, em cima da curva C, vermelha, basta você resolver essas outras duas integrais aqui e matar o nosso problema utilizando Stokes. Eu sei, muitas vezes isso parece doideira, né? Afinal de contas a gente está trocando uma integral por outras duas a se resolver. Porém, vai por mim, cara, essa é a forma mais fácil de resolver o seu problema na maioria dos casos em que o rotacional é fácil, ok? Então vamos continuar com o nosso exemplo aqui agora, calculando a integral de superfície do rotacional. Para isso, a gente vai ter que parametrizar a superfície S. A nossa superfície S é um pedacinho de plano, né, em cima de x mais e igual a 1. Para parametrizar esse aqui, a gente pode passar esse x para o outro lado e parametrizar conforme uma parametrização explícita, né, em função de x e y. Agora, a gente também tem que determinar a variação de x e y. Ora, a variação de x e y, se você observar, é a projeção desse carinha aqui no interior do cilindro. Só que a gente só quer o pedacinho onde x é maior que zero, ok? Então é só esse rachuradozinho aqui embaixo.
que eu chamei de D. X e Y variam nessa região. Além disso, para calcular a integral de superfície, também precisamos encontrar o termo NDS, que é dado por vetor normal dx dy. Como nós vimos no exemplo passado, a gente pode encontrar esse vetor normal aqui simplesmente fazendo... Opa, spoiler. A gente pode encontrar esse vetor normal aqui simplesmente fazendo a derivada, né? A derivada da parametrização, produto vetorial da derivada da parametrização, ou a gente pode também pegar esse carinha aqui e calcular utilizando aquele bisuzão, utilizando a derivada de z em relação a x e de z em relação a y, obtendo assim esse vetor normal aqui, ok? dy dx. Opa, eu acho que eu troquei aqui, não é esse vetor normal não. O vetor normal aqui pra gente vai ficar sendo igual a 0, né? Porque, 0 não, 1 menos 1, opa, é 1 mesmo, é 1 positivo. Ah, eu tô confundindo muito aqui, calma lá que a gente vai entender. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar esse z e isolar, vai ficar 1 menos x, ok? Aqui, a primeira coordenada vai ser menos a derivada de z em relação a x. Menos a derivada em relação a x vai ficar 1 positivo, ok? A derivada de z em relação a y é 0 em qualquer caso, afinal de contas a gente não depende de z aqui. E aqui a gente tem 1, né? Isso a gente viu no módulo passado ali. Além disso, a gente vai ter aqui o dx dy, ok? E, além disso, a gente tem que verificar se esse vetor normal aqui satisfaz a condição do vetor normal que a gente estava esperando, né? Que é o vetor normal apontado para cima. Ora, se você vê aqui, a gente tem o vetor normal apontando para cima com coordenada z positivo. Esse daqui também tem coordenada z positivo. Logo, esse vetor normal satisfaz a nossa condição, entendeu? Beleza, com isso em mãos, a gente pode agora buscar o cálculo do rotacional, simplesmente substituindo. Aqui eu preciso que você tome cuidado para não trocar os termos do campo, tá? E sim do rotacional. Afinal de contas, a integral de superfície é calculada com o rotacional. Trocando então x por x, y por y e z por z, né? Aliás, z por 1 menos x, a gente obtém esse próprio campo F aqui, esse próprio rotacional aqui, sem grandes alterações. Pegando esses caras e jogando dentro da integral dupla, né, simplesmente substituindo, a gente vai ficar com essa integral aqui, após resolver esse produto escalar, né, pegando esse com esse, mais esse com esse, mais esse com esse. E adivinha só, a gente consegue cortar esses dois exponenciais aqui, ficando simplesmente integral dupla de menos 1 dA. O que é a integral dupla de menos 1 dA? É a menos a área da região D. Ora, a nossa região D, a gente definiu aqui sendo a metade da circunferência de raio 1. Logo, a sua área pode ser calculada fazendo πr² dividido por 2. Como o raio é 1, basta substituir, né? 1 quadrado é 1. Logo, a nossa solução da integral de superfície é menos π sobre 2, ok? Agora, calma, jovem gafanhoto, porque a gente ainda não terminou o problema, nem um pouquinho. Afinal de contas, a gente ainda precisa calcular a integral de linha que apareceu no problema, a integral de linha em cima da curva que nós adicionamos, em cima da C1. Ora, a curva C1 que nós adicionamos é essa reta passando por x igual a 0 e o plano x mais e igual a 1, certo? Se x mais e igual a 1 e x igual a 0, o z é igual a 1. Logo, a parametrização desse cara aqui vai depender só de y, porque é o y que está variando nessa retinha aqui, certo? Logo, a nossa parametrização final fica essa daqui, 0, y e 1. Show de bola? O que nós precisamos fazer agora? Determinar o termo inicial e o termo final do nosso parâmetro. O termo inicial é o nosso y inicial e ele começa desse lado de cá, onde o raio é 1. E ele vai andando até chegar no valor negativo de menos 1, que é o raio máximo do meu cilindro, ok? Então o y inicial é 1 e o y final é menos 1. Além disso, a gente precisa determinar o termo dr. Para fazer isso, basta derivar a parametrização dy, né? Agora sim, utilizando esse carinha aqui, a gente obtém esse vetorzinho dr, tá ok? Basta derivar cada posição aqui em relação a y. Ainda falta pegar o nosso campo F e substituir os termos que a gente substituiu da parametrização da reta, né? X igual a 0, z igual a 1 e y continua sendo o y mesmo. Trocando esses carinhas aqui no campo e não no rotacional, afinal de contas, a integral de linha é calculada em cima do campo, a gente obtém esse campo aqui, ok?
basicamente só trocamos o z, né, por 1 e o x por 0. Não tem x aqui, ele nem apareceu. Pegando esses caras que acabamos de determinar e jogando na integral de linha, calculando esse produto escalar, a gente obtém essa integral simples. Resolvendo, ganhamos o resultado de e a menos 1 menos e. O que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar para o teorema de Stokes. Quando a gente retorna para o teorema de Stokes, a gente substitui, né, os valores que a gente encontrou, tanto da integral de superfície quanto da integral de linha, e a gente vai obter no resultado final o valor da integral de linha que estávamos buscando, que é a integral de linha em cima dessa curva C aqui aberta. Entendeu como nós fizemos? Nós trocamos tudo e usamos a nossa sagacidade ali de brasileiro e fechamos a curva onde a gente pôde calcular de uma forma bem mais rápida e tranquila, ok? O nosso próximo exemplo vai considerar agora um campo que tenha singularidades. Vamos lá? Teorema de Stokes, então, com singularidades. Eu quero que você entenda que, caso o seu problema te peça, né, te sugere resolver a integral de linha utilizando Stokes, você tem que analisar as condições do teorema. Isso já é quase que de praxe, né? Você tem que fazer isso. E a última condição do teorema nos exige um campo sem singularidades ou problemas, né, onde nós estamos trabalhando. Se isso acontecer, se ele tiver uma singularidade onde a gente está trabalhando, a gente simplesmente vai ter que usar a nossa sagacidade novamente para escolher um outro lugar para a gente trabalhar, entendeu? A gente não vai poder trabalhar onde tem singularidade. Mas eu quero enfatizar com você aqui o que vem a ser uma singularidade. Olha para esse campo aqui com detalhe, olha. Se a gente substituir x igual a 0 e y igual a 0 imediatamente, a gente ganha uma divisão de 0 sobre 0. O que é 0 sobre 0? É uma indeterminação, não é mesmo? É um problema de definição. É uma singularidade, portanto, ok? Então vamos aprender a trabalhar com esse tipo aí. Para a gente entendermos, né, novamente, eu chamei aqui de novo um exemplo onde vai ter que calcular uma integral de linha de um campo f, onde o campo f é justamente esse campo do exemplo anterior, certo? E além disso, a curva C é definido para a gente como sendo a interseção entre esse plano e essa superfície esférica de raio 2 aí, que está girando no sentido anti-horário quando vista da origem. Se a gente desenhar essa curva C, a gente vai obter essa circunferênciazinha aí, ok? Vermelha, girando no sentido anti-horário. Repare que calcular essa integral de linha novamente, de forma direta, é muito complicado, porque o campo F não é nada amigável com a gente e, além disso, a superfície, ou melhor, a curva, né, C, também não é muito, assim, harmônica, digamos assim, ok? Por isso, em casos como esse, a gente pode pensar em utilizar o teorema de Stokes. Mas como eu já disse em exemplo anterior, você só vai ter a certeza quando você calcular o rotacional utilizando a definição, certo? Aqui não tem muitas assim, dificuldades. A máxima dificuldade que você vai ter aqui é de calcular derivadas de frações, ok? Mas nesse caso, você também não vai ter tanto problema. É só você lembrar que derivada de fração, você pega o de baixo ao quadrado, e no de cima você coloca o de cima vezes a derivada do de cima. Aliás, confundi tudo aqui, né? É só você aplicar a regra da fração e tá tudo certo, tá bom? Vamos definir assim que fica mais fácil. Calculando então as derivadas, cada uma delas, com atenção nesse detalhe de calcular a regra da fração, você vai obter o valor do rotacional, que nesse caso vale menos 1, 0 e 0. Ora, um rotacional mais simples que esse, eu acredito que só é o rotacional nulo, né? 0, 0, 0. Porque esse rotacional é muito camarada com a gente. Repare que ele é tão camarada com a gente que ele, ele zera várias entradas. Isso é uma indicação master de que a gente realmente precisa utilizar o teorema de Stokes, ok? Agora, como que a gente vai utilizar o teorema de Stokes, sendo que a gente tem uma indeterminação? Bem, a gente sempre vai ter que escolher a superfície de Stokes, né? Como que a gente escolhe essa superfície? A gente viu que a nossa curva é uma circunferênciazinha, certo? E a gente sempre poderia pensar em utilizar o próprio plano que é delimitado por ela. O nosso grande problema aqui é que o nosso campo vetorial F
tem problemas justamente passando pelo eixo Z. Afinal de contas, x igual a 0 e y igual a 0 são todos os pontos do eixo igual a Z. E repare que esse eixo problemático, corta a superfície que nós íamos pegar. Por isso, essa superfície não é a ideal para trabalharmos com Stokes. Na verdade, ela nem pode, né, entrar na fórmula de Stokes. Qual superfície nós vamos utilizar, então? Nós vamos utilizar a superfície que não contém essa singularidade. Que tal utilizarmos o pedacinho de circunferência que está justamente delimitado por essa curva e também pelo plano XZ, aliás, Z igual a 0, XY, esse pedacinho de S aí, ó. Agora, para utilizar essa circunferência, aliás, esse pedacinho de esfera, esse anel esférico, você tem que ter atenção que ele não pode fechar lá embaixo, porque se ele fechar lá embaixo, ele também vai estar passando pela singularidade. Então ele tem que parar em algum momento. No caso, ele parou nessa curva C1 aqui, delimitada pelo plano Z igual a 0, ok? Como a gente já havíamos comentado. Logo, calcular uma integral de superfície dentro dessa superfície S aqui é literalmente trabalhar com a curva C e C1 e a superfície S. Vamos nessa? Bem, já que a gente escolheu a superfície que não contém a singularidade, né, a gente usou a sagacidade nossa para fazer isso, agora a gente tem que averiguar as condições de Stokes para verificar se está tudo certinho. A gente precisa de uma curva fechada. Ora, nossas curvas são fechadas, né? E delimitam entre elas a superfície S que a gente escolheu, sendo esse anel circular aí. Além disso, a gente precisa também de uma orientação positiva. Aqui pode dar um certo trabalho. Por quê? Repare que a curva vermelha gira nesse sentido horário aí quando vista de cima, certo? A superfície S tem que estar orientada de acordo com ela. Como a curva gira nesse sentido aqui, a gente ganha, pela regra da mão direita, um vetor normal saindo da nossa superfície, certo? Esse vetorzinho normal aqui, portanto. Agora, quando a gente chega lá embaixo na curva C1 que apareceu no nosso problema, a gente acaba definindo também, pela regra da mão direita, já que o vetor normal tem que estar saindo, que essa curva tem que estar girando no sentido contrário ao sentido de giro da vermelha, ou seja, ela tem que estar girando no sentido anti-horário quando vista de cima, ok? Esse conjunto aí tem que estar sendo satisfeito para a nossa orientação estar sendo positiva, ok? Com orientação positiva em mente, a gente pode olhar o campo que está sem singularidade onde a gente está trabalhando. Afinal de contas, essa foi a condição para escolhermos esse pedacinho de superfície aí, ok? Com as três condições agora sendo satisfeitas, a gente pode finalmente aplicar o teorema de Stokes. E quem é o teorema de Stokes? É a igualdade maravilhosa entre a integral de linha com a integral de superfície, certo? A diferença é que nessa integral de linha, que novamente a gente vai ter que desmembrar. Afinal de contas, a nossa linha, a nossa borda de superfície, não é só a curva vermelha, e sim a curva vermelha com a curva C1, em união com a curva C1. Por isso, a gente desmembra essa integral aqui nessas outras duas. Ora, se a gente quer encontrar o resultado da integral em cima da curva vermelha, basta calcularmos cada uma dessas e matarmos o problema novamente utilizando o teorema de Stokes. Vamos começar aqui com a integral de superfície, certo? Para a integral de superfície, primeiro precisamos parametrizar. É uma superfície esférica, então a parametrização pode ser de acordo com a parametrização esférica, né? 2 seno φ cosseno θ, y a gente troca pelo raio seno φ seno θ, e z do mesmo jeito, só que apenas cosseno φ agora. Toda parametrização exige que a gente determine os limites de θ e de φ, que são os meus dois parâmetros principais. Se a gente olhar para a nossa superfície S, a gente vai ver que a gente tem um θ dando uma volta completa, portanto o θ varia de 0 até 2π, enquanto que o nosso ângulo φ, ele entra aqui na curva vermelha e sai 90 graus depois, em π meios, certo? Agora, quem é o limite inferior? Como eu disse, é a curva vermelha. Essa curva vermelha, ela possui z igual a 1. Se a gente substituir aqui, então, em z igual a 1, a gente vai obter, né, 1 igual a 2 cosseno φ, e isolando, a gente ganha cosseno φ igual a meio. E aí eu te pergunto, qual ângulo tem cosseno φ igual a meio? O ângulo de 60 graus, correto?
E 60 graus é a mesma coisa que π sobre 3. Então, o nosso limite mínimo para o ângulo φ é π sobre 3. Beleza? Com os limites determinados e a parametrização concluída, a gente pode, então, encontrar o termo NDS. Agora, o termo NDS, embora ele sempre pode ser calculado dessa forma, quando a gente estiver trabalhando com superfícies esféricas, eu sugiro que você memorize o que eu vou te passar aqui agora, porque é bem mais simples do que você calcular esse monte de cálculozinho aqui, certo? O vetor normal de superfície esférica centrado na origem pode ser dado pegando o R seno φ e multiplicando pela parametrização. O R da nossa esfera é igual a 2, então basta multiplicar 2 seno φ por esse carinha, onde a gente vai obter esse vetor normal aqui. Esse vetor normal satisfaz a nossa condição do vetor normal inicial? Satisfaz, né? Porque a gente precisa de um vetor normal saindo. E esse vetor normal aqui tem coordenadas positivas, indicando que ele está saindo. Logo, esse daqui é o próprio vetor normal que a gente precisa. Agora a gente precisa determinar o termo dr em termos da parametrização. Só que o rotacional, né? O termo dr não, o termo do rotacional. O rotacional, ele é um rotacional numérico, então não tem nada para substituir aqui não. Em seguida, a gente pode simplesmente voltar para a integral de superfície e substituir tudo. Quando a gente realiza esse produto aqui, desse cara com esse, mais esse com esse, mais esse com esse, a gente chega nessa integral dupla. Essa integral dupla aqui é uma integral dupla inteirada, né, em uma região retangular, entre números. Então a gente pode separar essa integral dupla aqui em uma calculada só em φ e outra calculada só em θ. Isso é bom porque a gente não precisa nem calcular essa integral daqui não. Porque a integral de cosseno de θ variando de 0 a 2π é zero direto. Logo, a minha integral de superfície inteira é igual a zero, ok? Ainda acabou? Não, né, jovem? Afinal de contas, falta a gente determinar o resultado da integral de linha que a gente adicionou no problema. Ora, a linha que nós adicionamos no problema foi a curva C1, né? A circunferência do mesmo raio que a esfera, né? Portanto, raio 2, e em z igual a zero. Logo, em sua parametrização, a gente vai levar isso em consideração. A gente vai considerar aqui como raio 2, cosseno t, 2 seno t para o y, né? Afinal de contas, é uma circunferência, e o z igual a zero. O t aqui, ele também varia de 0 a 2π, assim como o θ lá na superfície. Afinal de contas, ele precisa de dar uma volta inteira, ok? Além disso, a gente precisa determinar também o termo dr. Basta pegar a parametrização e derivar, como a gente já sabe de aulas anteriores, certo? Pegando a parametrização e derivando, a gente obtém esse termo dr aí, que também satisfaz a condição de estar girando no sentido anti-horário quando visto de cima. Se não tivesse, né, bastava multiplicar por menos 1. Agora, a gente também tem que pegar o nosso termo do campo f, o nosso campo f em si, e substituir pelos termos da parametrização. Trocar pelo aquele seno e pelo aquele cosseno dt que a gente definiu ali. O legal de fazer isso é que esse x² mais y² aqui, ele fica sendo igual ao raio da circunferência, que é igual a 2. Só que o raio ao quadrado, né? 2 ao quadrado é 4, portanto. Repare que aqui também a gente nem substituiu nada. Afinal de contas, quando a gente determinou o termo dr, a gente viu que tinha uma posição zerada aqui. Se tinha uma posição zerada aqui, esse termo aqui não interessa pra gente, certo? A gente tem que usar a sagacidade para ganharmos tempo. Substituindo tudo, então, a gente ganha essa integral e resolvendo o produto escalar em seguida, resolvendo a integral em si, a gente também determina o valor de zero. É isso que a gente quer? Não, né? A gente quer, na real, o valor da integral em cima da curva C vermelha. Portanto, a gente tem que voltar para o teorema de Stokes, onde a gente vai substituir e encontrar no final o valor de zero. Beleza? Caraca, que módulo grande, mas não se preocupe porque ele realmente é grande mesmo. Então, devido a isso, devido a esse tamanho e essa complexidade toda, eu te sugiro fortemente que dá uma pausa aí agora, certo? Se você já não deu ainda, e faça os exercícios que tem para você ficar craque nesse teorema, ok? E, inclusive nos problemas que ele pode dar, como curva aberta, problemas de singularidade e tudo mais. Beleza? E a gente se vê no próximo módulo, então, que a gente vai falar de um assunto novo. Até mais!